No dia 10 de julho de 2016, dois homens entram nos caixas eletrônicos de um banco em Taipei. Eles usam máscaras médicas e chapéus de pescador. Um deles guarda a entrada enquanto o outro fica em frente ao caixa eletrônico. Embora não faça nada, não retire dinheiro com um cartão nem tente explodi-lo, ele apenas espera. Então, acontece algo curioso. O caixa eletrônico começa a cuspir nota após nota. Tudo o que ele precisa fazer é recolher o dinheiro. Um estranho se aproxima imediatamente. Eles abortam e vão embora. O estranho encontrará o dinheiro em espécie jogado ali, embora não pareça exatamente isso. Ele simplesmente entrou em um assalto em massa. Enquanto esses dois homens recolhiam seu dinheiro, outros 20 fizeram o mesmo em outras agências. Essa é apenas uma peça do quebra-cabeça de uma operação maior, um ataque sofisticado de 2 anos que abalou o sistema financeiro mundial até suas fundações. Mais de 100 bancos em mais de 30 países foram afetados, com fundos roubados que somam aproximadamente $1 bilhão. Um dos maiores assaltos bancários da história, orquestrado por hackers do grupo Carbanak Group, liderado por uma mente brilhante. Mas, nesta noite em Taipei, ele e sua equipe cometeram um erro crucial, um erro pelo qual pagarão um alto preço. Carbanak foi um divisor de águas. Acho que os atacantes têm a senha do administrador, então naquele momento sabíamos que eles estavam vigiando o que estávamos fazendo, disse um investigador. É muito difícil prender um fragmento de código. Os fatos reais desse hack são conhecidos, mas os nomes dos bancos atacados e dos funcionários envolvidos nunca foram revelados. Para contar essa história, foi criado o personagem Maxim. É 8 de abril, uma terça-feira normal. Maxim trabalha em um banco ucraniano. Ele é um funcionário respeitado, mas tem um mau hábito: não instalar suas atualizações do Windows. Enquanto toma seu café e pensa na recepcionista por quem está apaixonado, um e-mail de seu colega Sergei aparece. O e-mail tem um documento do Word anexado, intitulado Conformidade com a Lei Federal 115, datada de 217/2014. Parece importante o suficiente, então Maxim clica nele, lê e o fecha, continuando seu dia de trabalho totalmente comum. Alguns meses depois, Maxim está sentado em uma reunião. Seu chefe parece angustiado. Alguns dos caixas eletrônicos de seu banco começaram a cuspir notas em momentos aparentemente aleatórios do dia. Parece que quem teve a sorte de aparecer no momento certo podia simplesmente pegar o dinheiro. O banco pode ser vítima de um ataque cibernético. Os funcionários devem agir com cautela e evitar e-mails suspeitos. O banco contratou a Kaspersky para investigar o problema. Este é Your Thunder, parte da equipe no caso. Ele analisa a memória dos caixas eletrônicos afetados por malware e não encontra nada. Nenhuma atividade suspeita, nenhum único rastro para seguir. Alguns meses depois, a Kaspersky recebe uma ligação no meio da noite. São 3 da manhã. É um gerente de contas que trabalha para um grande banco russo. Ele diz que precisam chamar seu especialista em informática o mais rápido possível. Alguns minutos depois, um dos colegas da Kaspersky aparece em um banco na Rússia. O técnico de TI no local está em pânico. Alguém assumiu o controle do controlador de domínio, o coração da rede de servidores. Se você controla o controlador de domínio em um ambiente Windows, basicamente controla tudo. E, sem um bom motivo, ele está enviando dados para a China. O especialista da Kaspersky começa a procurar malware imediatamente. Eventualmente, encontra um software que permite visualizar e controlar o computador remotamente. Pode ser que o invasor esteja observando a equipe naquele exato momento. Ele tem uma ideia. Abre um documento do Word e digita a palavra russa para Olá. Esperam alguns minutos, nada acontece. Então, de repente, o cursor se move e letras aparecem. O hacker respondeu: "Vocês não vão nos pegar." Ao que o funcionário da Kaspersky responde: "Vamos pegar vocês." "Não, vocês não vão nos pegar." "Certo, isso é estranho." Vai levar algum tempo, mas, eventualmente, a equipe da Kaspersky encontra o malware. Ele é semelhante ao Trojan Carbanak. O arquivo de configuração do malware é chamado de Anunak, então a equipe decide chamá-lo de Carbanak. Esse incidente no banco russo deu a Kaspersky e seus colegas pistas sobre o que está acontecendo. Eles ligam tudo de volta àqueles caixas eletrônicos hackeados na Ucrânia. Agora, podem reconstruir como operam os hackers do Carbanak. Voltemos no tempo. É o dia 8 de abril de 2014.
Um dos hackers do Carbanak já invadiu a conta de e-mail de Sergei, mas quer acessar o computador de Maxim. Então, ele envia esse e-mail com o arquivo anexado. O arquivo do Word explora vulnerabilidades no Microsoft Word para baixar um malware que contém uma porta dos fundos. O hacker agora tem acesso remoto ao computador de Maxim. Próximo passo: obter acesso a toda a rede, e ele sabe exatamente como fazer isso. O hacker instala um software específico no computador de Maxim, o que o torna mais lento. Isso frustra Maxim, então ele chama o técnico de informática para verificar. Quando o técnico chega, o hacker já instalou um registrador de teclas. Dessa forma, ele pode ver tudo o que é digitado no teclado de Maxim. O técnico começa a investigar e, para isso, precisa digitar sua senha de administrador. Bingo! O hacker consegue a senha do administrador. Ele atesta no controlador de domínio e, sim, é a mesma. Agora pode procurar o computador na rede que controla as transferências de dinheiro e os caixas eletrônicos. Mas ele não ataca imediatamente. Em vez disso, por meses, observa silenciosamente os funcionários que gerenciam as transações. Quando entende completamente o processo, começa a roubar o dinheiro. O grupo Carbanak desenvolveu 3 métodos diferentes. Um deles é transferir dinheiro das chamadas contas de gerenciamento de transações para suas próprias contas. Para evitar suspeitas, eles aumentam os saldos com o valor roubado antecipadamente, mantendo o total inalterado. Como os bancos revisam as contas apenas a cada 10 horas, as transferências passam despercebidas. Outro método é assumir o controle de um caixa eletrônico específico para que ele cuspa notas diretamente nas mãos das mulas de dinheiro. Essas são pessoas contratadas por meio da máfia moviana para coletar o dinheiro e enviá-lo para seus chefes, ficando com uma pequena parte. O terceiro método é o mais sofisticado. Os hackers criam algumas contas bancárias em nome de suas mulas de dinheiro, incluindo cartões de débito. Em seguida, garantem que todas tenham a mesma pequena quantia, digamos $3,33. Depois, eles atualizam o banco de dados do banco, trocando esses $3,33 por $1 milhão. De repente, todas as mulas de dinheiro têm $1 milhão em suas contas bancárias. Agora, elas só precisam usar seus cartões de débito para sacar o dinheiro. Como efeito colateral da atualização do banco de dados, alguns clientes falidos do banco, de repente, descobrirão que são milionários. Quanto mais a equipe da Kaspersky compreende os métodos do grupo Carbanak, mais percebem a complexidade dessa operação. A equipe da Kaspersky se une à Europol, a bancos europeus e a várias agências nacionais de aplicação da lei para caçá-los. Eles conseguem derrubar alguns de seus servidores, mas os hackers começam a usar ferramentas diferentes e continuam operando no radar. No início de 2015, o Carbanak já roubou pelo menos 100 instituições financeiras em quase 30 países. A maioria das vítimas está na Rússia, mas há casos também nos Estados Unidos, na China e na Europa. Em 2 anos, roubaram aproximadamente $1 bilhão. Parecem imparáveis, até que alguém estraga tudo para eles. Em julho de 2016, o Carbanak ataca o chamado First Bank em Taipei. Mas a polícia taiwanesa age rapidamente. Muito rapidamente. Pelo menos 500 agentes de polícia revisam as câmeras de segurança, analisando todas as imagens. Eles rastreiam 22 mulas de dinheiro, a maioria russos, o restante do leste europeu. 19 deles conseguem fugir de Taiwan, mas 3 permanecem no país com o dinheiro. Seus rostos estão por toda parte na mídia. Para escapar, eles precisam se livrar do dinheiro de alguma forma. Um deles esconde 2 bolsas esportivas com parte do dinheiro no Parque Donggu, depois foge para o condado de Yong e se esconde lá. Mas é capturado e leva a polícia de volta às bolsas. Em vez de 2, resta apenas uma. Um idoso encontrou uma das bolsas e a levou para casa, provavelmente pensando que era uma fortuna enviada por Deus. A polícia recupera a segunda bolsa e continua procurando as outras mulas de dinheiro. Um homem chamado Bob esconde o restante do dinheiro em 2 malas e as guarda em 2 armários na estação central de Taipei. Pouco depois, 2 homens do leste europeu chegam a Taiwan e retiram as malas da estação. Eles vão a um hotel para almoçar. Enquanto estão sentados, são surpreendidos pela polícia. Os policiais pedem que os levem até o quarto do hotel. Lá, encontram notas de dinheiro no valor de aproximadamente $1,5 milhão. A polícia taiwanesa consegue recuperar 90% do dinheiro roubado.
Os 3 homens acusados de crimes financeiros são condenados a pouco mais de 4 anos de prisão. Esses caras são apenas operativos de baixo nível, mas no telefone de um deles, a polícia taiwanesa encontra fotos de maços de dinheiro em várias moedas. Também encontram e-mails do suposto chefe do grupo Carbanak. A Europol, o FBI, empresas de cibersegurança e várias autoridades de diferentes países trabalham incansavelmente para encontrar o cérebro por trás do plano do Carbanak. Sem saber que estão sendo caçados do outro lado do mundo, o líder do grupo leva uma vida de luxo. 6 de março de 2018. Este é Denis, um ucraniano que agora vive com sua esposa e filho em Alicante, na Espanha. Ele é uma pessoa bastante reservada, raramente sai de casa. Como de costume, está programando um novo malware. Ele é um dos melhores no que faz. Para manter um perfil discreto, gasta a maior parte do dinheiro em Bitcoin. Na época, ele tinha 15 mil Bitcoins, o que em 2018 valia aproximadamente 162 milhões de dólares. Hoje, valeria mais de 1 bilhão. Mas há algumas coisas que o Bitcoin não pode comprar. Poucos vendedores de carros ou casas aceitam pagamentos em moedas digitais, então ele precisa usar dinheiro real para comprar essas coisas, o que acaba deixando rastros. Isso foi o que alertou a polícia. Eles começam a seguir o dinheiro e, finalmente, descobrem quem ele é. Seu laptop ainda está ligado e desbloqueado. A equipe forense imediatamente começa a coletar provas. As autoridades apreendem 2 BMW e joias avaliadas em $500 mil e, é claro, seus bitcoins. Mas a grande maioria dos $1 bilhão roubados ainda está desaparecida até hoje. Denis K. pode ter sido o mentor por trás da operação do Carbanak, mas certamente não trabalhou sozinho. No final de 2018, 3 ucranianos foram presos por suposto envolvimento, assim como Carbanak, Joker Stash, Carbon e Cobalt. Os especialistas suspeitam que esses cybercriminosos russos tenham passe livre, reinando sob o governo russo com o objetivo de causar caos no mundo ocidental. O banco de Maxim perdeu milhões, como sabemos agora. Isso poderia ter sido facilmente evitado. O grupo Carbanak explorou uma vulnerabilidade no Microsoft Word, que já havia sido corrigida 3 anos antes. Mas Maxim estava distraído demais para instalar essas atualizações do Windows. Então, certifique-se de manter seus sistemas atualizados. Isso pode economizar alguns milhões para o seu empregador.